Alô, você! Olha aí, já começamos, a patroa está falando com ele, mas já estamos ao vivo. Boa noite a você que está acompanhando a gente. Se tiver alguém acompanhando a gente, opa, já tem duas pessoas. Uma sou eu no meu e a outra é a Maria na conta dela do YouTube. Um abraço, Maria, para você que está vendo a gente aí. Alô, tio, que está vendo a novela, larga essa porcaria de novela, porque eu já sei o final, isso é repetido. O tal do Homem das Pedras morre no final. Se você é torcedor do Botafogo e está vendo o jogo agora, não veja, você vai passar raiva. Aqui não. Aqui você tem informação, formação e tem um pouco de humor também. Dentro da nossa perspectiva do mês das vocações, eu resolvi chamar um cara que palestrante, o cara faz sucesso. Ontem ele estava na. Qual era a paróquia que tu estava ontem, que eu fiquei sabendo? Nossa Senhora Aparecida, né? Lá em Del Nossa Castilho. Senhora Aparecida, onde? Aqui no Rio, foi? Del Castilho. Del Castilho. É um amigo nosso, me contou. Um amigo nosso, né? Eu consegui nos bastidores, até falei para Fedeli, ele. né? Fedeli e a O Bia estavam Fedeli, lá. ele publicou. Eu falei para ele assim: aí, tu nem sabe da última ali. Qual foi, Gabriel? Ele disse: pô, amanhã ele vai estar lá. Aí ele disse: ah, tá, beleza. Então, aí ele falou: um abraço, Vitor. Vitor falou que ia ver a gente também. E aí chamei o cara. Foi indicado já por algumas pessoas, pelo próprio Padre Valdir, pelo Álvaro também, do Casal Catequista. E assim, esse cara, ele é fuzileiro naval, formado em filosofia, psicoterapeuta, mas também, como ele diz lá na bio do Instagram dele, ele é conhecido como pai dos Josés e pai das Marias. A última vez que eu vi, ele tinha um José e uma Maria recém-nascida. Passados 3 anos, vieram mais um José e mais uma Maria. É Maria Helena, né? A mais nova, né? Maria Helena é a mais nova. Maria Helena. É. E aí, cara, eu falei, não, tem que chamar ele para falar sobre a vocação da família. Esse cara tem que estar aqui. Como que eu vou fazer? Peraí que. Eita, Aí, esqueci do outro áudio ligado aqui, vamos lá. Como que eu vou fazer? Chamei. E o cara topou e está aqui. Seja bem-vindo, Diego. Muito obrigado. grande Gabriel. Meu amigo, eu que te agradeço pela oportunidade. Vi aqui que já está bombando aí seu trabalho Pô, aqui, já tem para lá de 15 mil programas, não é isso? Eu contei 100, mas eu passei o rolo da câmera assim, ó, vi que tinha. a gente está tentando crescer, por exemplo, agora. A gente já superou a audiência da Rede TV, né? 5 pessoas vendo a gente, Olha então aí. já deve ter mais gente que o programa do Lacombe, se Deus quiser. Brincadeira, Pronto, Lacombe, a gente te pronto. vê também. Tu é botafoguense, não é, Gabriel? Ah, não, eu tento. Essas coisas a gente não podia desviar o assunto, né? Porque tá meio triste, Então, né? não, porque ó, a gente já tá batendo um pouco aí a torcida do Botafogo, não tá não? Pois é, é verdade. A gente já está batendo a torcida do Botafogo, Tamo inclusive, bem. que inclusive essa hora já deve estar dormindo, né? Pela idade. Pô, Não deve estar vendo a gente, né? a gente tem Mas que começar a conversar logo, porque daqui a pouco o pessoal do Tricolor, acho que hoje tem Fluminense, não tem? Eu vi um carro tem, passando aqui na frente, gritando aqui, né? pois é, hoje tem. Mas, Diego, cara, obrigado por ter aceitado. Ó, Diego, tem um fã-clube gritando assim, marido lindo! Rapaz, eu não sei quem é, mas acho Quem que você deve será, né? conhecer. Quem será? Tem gente do. Ah, não, Botafogo tem torcida, pelo amor de Deus, produção. O pessoal da produção me zoando aqui, cara. E tem uma pessoa do extremo. Eu queria mandar mais uma vez um abraço para Maria Luciane. Maria Luciane é uma voluntária do Focolare no extremo e caiu o Diego. Diego caiu. Ih, rapaz, ô claro. Ficou só eu aqui, eu e vocês aí, olhando. E agora? Será que ele volta? Caiu. Gente do céu. Tem 5. Será que eu consigo manter 5, gente? Pagou a luz lá? Ainda bem que eu não estou na minha cidade. Cidade costuma apagar a luz. Maria, junto o Diego aí que caiu aí a conexão. Inclusive, troquei a canequinha, gente, ó. Apesar do Botafogo estar me decepcionando, mas
último copinho não era adequado, não. Vamos esperar um pouquinho, voltou. Voltou. Eu queria mandar um abraço para Claro. Voltou. Um Voltei. abraço para Claro, tá? Que proporciona para a gente uma internet de ótima qualidade. Patrocinadora do evento, pô. Pois é. Saudade de quando eu tinha dinheiro e podia usar Vivo, né? Mas agora o bolso apertou e a gente tem que usar Claro. E eu estava falando que, enfim, a gente estava falando dos Josés e das Marias. Quando eu te vi, a última vez você tinha um José e uma Maria, depois você duplicou. Acho que no próximo podcast, se eu te chamar, você já vai estar com mais um José e com mais uma Maria, né? A gente está contando de 2 em 2. Toda vez que a gente se vê, tem mais 2. Bom, então, se Deus quiser. Aparentemente, tem 2 de cada, né? Alguma hora, eu vou estar falando que tenho 4 filhos e já vou estar desatualizado, entendeu? Pois é. O censo vai ter que ser refeito, né? E pelo ritmo aí, acho que não deve demorar muito, não. Se Deus quiser, tomara. Diego, deixa eu começar te perguntando uma coisa. Você é fuzileiro naval, formado em filosofia e tem especialização em psicoterapia. Começando pela Marinha, começando pela filosofia, o que te levou para esse lado? Assim, qual foi, tipo, vou fazer direito, vou fazer medicina, vou fazer engenharia? Não, vou fazer filosofia. O que levou o Diego à filosofia? A filosofia foi, na verdade, o começo é na Marinha, né? Eu entrei para a Marinha muito cedo, cara. Entrei com 15 anos. Uhum. Então, com 13, 14 anos assim, eu já vivia mais ou menos essa circunstância, entendeu? De prova, concurso, né? Foi uma época que realmente minha família passava por alguma dificuldade financeira, assim, e era muito o que tinha para minha época, né? Eu tinha 13, 14 anos e precisava, de repente, fazer um segundo grau que já me desse algum recurso, entendeu? Ao invés de meus pais pagarem o colégio para mim, seria bom que eu fizesse um segundo grau e recebesse um trocado, né? E, obviamente, as escolas militares ofereciam essa oportunidade, entendeu? Então, essa aí, sem dúvida, é a circunstância base da minha escolha, né? E aí, dentro das possibilidades, né? Eu passei nos concursos, na época, para a Marinha, para o Exército, para a Aeronáutica. E aí, o que certamente as pessoas me falavam é que o Colégio Naval era um excelente colégio e ia abrir grandes oportunidades para mim, e eu fui nessa, né? Com toda a sabedoria e experiência de um rapaz de 13 anos. Imagina quanta informação que um jovem de 13 anos não tem, entendeu? Para escolher com grande certeza o que vai fazer durante a vida toda, entendeu? É verdade, é verdade. Mas o que te levou, aí, então? Você falou que passou nas 3 forças. As 3 forças, Exército, Aeronáutica e Marinha. O que te levou à Marinha? Na época era o quê? Na época as provas eram colégio par, né? Do Exército, o Colégio Naval da Marinha e a IPCAR, da Força Aérea. Foram as provas que eu fiz. E aí, bom, é como eu te falei, cara, na época o status e os comentários no próprio cursinho que eu fazia, né, é que o Colégio Naval era o top disso tudo aí. E eu percebia que normalmente as pessoas que passavam nos 3, o foco era sempre ir para o Colégio Naval. O Colégio Naval é aquele de Angra, né? Fui que fica nessa ali naquela região. nessa aventura. É o de Isso, é o de Angra dos Reis. Então eu passei 3 anos lá, em internato. E aí saiu para trabalhar já, pronto para trabalhar, na Marinha mesmo. Não. Aí, esse é o segundo grau. Né? O Colégio Naval é o nível 2º grau. Depois eu fui para a Escola Naval, né? Que fica aqui na ilha de Legaion, aqui no próximo do centro, aqui no Castelo, do lado do aeroporto, né? Sim, do lado de São Dumont. E são mais 4 anos lá. São mais 4 anos na Escola Naval, que aí é a faculdade, né? Na verdade, a faculdade são 5 anos para se formar na Escola Naval. O 5º ano são alguns cursos dentro da especialidade
no meu caso, o fuzileiro naval, né? E mais a viagem de instrução, né? O pessoal chama de viagem de ouro. Uhum. E tu, E aí são opa, 7 anos de missão, né? e tu fizeste a tua viagem de ouro para onde? A minha viagem de ouro foi em 2009, né? Foi para uns 20 países, mais ou menos. Nossa Assim, uns Senhora. 20 países. Nossa Senhora. E aí, nesse Alguns aqui tempo. da América, Europa, África. Uhum. E aí, nesse Dei uma tempo, rodada como foi que. boa aí. Uhum. É, eu tenho um amigo que está fazendo. Amigo não, o noivo de uma amiga que está fazendo. Começou, acho que saiu quarta-feira passada. Enfim, ele começou aí também já, está fazendo a dele. Mas e a filosofia entra onde nisso, Diego? A filosofia e a psicoterapia, né? A especialização. O que te Então, a levou a fazer? filosofia é o seguinte, rapaz. Então. As coisas foram aparecendo devagar, assim, né? Com 15 anos, no primeiro ano do Colégio Naval, eu comecei a ler muito algumas leituras mais humanas, né? Por que eu estou te falando isso? Porque antes do primeiro ano do Colégio Naval, com 13, 14 anos, eu era vidrado em ciências exatas, né? Em matemática, física. Esse era meu forte, assim, de maneira disparada, né? Eu fazia Olimpíada de Matemática, né? Eu fui o primeiro lugar do concurso do Colégio Naval, o único entre uns 16 mil candidatos lá que tirou 10 na prova de matemática. Eu estudo isso aí, cara, sem tranquilidade, assim, umas 15 por dia. Adorava isso. Só que essa é uma experiência própria da idade, assim, e de acordo com que a gente vai conquistando algumas coisas, né? Isso é tipo... passei para o Colégio Naval, realizei ali um primeiro sonho ali da minha adolescência, né? Cara, no dia seguinte, o que acontece? Deu sonho real. Qual é o próximo? O que acontece? Os vazios gerados, essas grandes assim, eles foram me levando a uns pequenos sentimentos de questionamento e tudo mais. E nessa época, cara, o Colégio Naval, a minha turma tinha 236 pessoas no Colégio Naval, né? Nossa Então era Senhora. um alojamento só. Um Meu Deus. alojamento para 236 pessoas. Meu Deus E do céu. não era um bom lugar, assim, às vezes, para você ficar sozinho, né? Uhum. Às vezes, pô, eu preciso pensar na vida. Um quarto com 236 pessoas, normalmente tem alguém querendo conversar contigo, entendeu? É verdade. Ô, Diego, ô, E Diego, aí, ô, Diego. cara, Peraí, no Colégio peraí, Naval, o deixa eu que te dar. aconteceu comigo? Assim, eu falei, bom, eu achei um lugarzinho lá na capela do Colégio Naval para eu conseguir. Às vezes, estudar, eu estava de para estudar. Eu, antes disso, quando eu estudava para o concurso, eu estudava muito no terraço lá de casa, né? E aí, no Colégio Naval, um bom lugar que eu achei foi a capela, né? E aí, rapaz, o que, assim, tem alguns marcos na nossa vida, né? O primeiro grande marco da minha vida, com 15 anos, foi ter entrado na capela do Colégio Naval e pego uma Bíblia que tinha lá embaixo do sacrário, assim, aquelas empoeiradas, né? Estão sempre na mesma página, né? E aí, rapaz, Uhum. peguei aquela Bíblia, aquelas muito antigas, sabe? São Sei. realmente usadas ali para enfeite, né? Aí peguei aquela Bíblia ali, cara, e tava no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, né? Muito conhecido como Sermão da Montanha, sabe? Sei. Aí eu li aquele texto ali, rapaz, depois daquilo ali, o meu, o meu, a tara, o tesão que eu tinha por matemática começou a mudar um pouco de foco, né? Eu comecei a Ainda bem. olhar aquilo ali
e tentar achar algumas coisas daquilo ali na minha vida, sabe? E aí, cara, começou uma aventura sem fim, cara, ali naquele primeiro ano do Colégio Naval, porque aqueles, sabe, esses pequenos detalhes que vão se ligando, assim, né? Eu ali naquela, aí de repente, pô, fui ler os avisos lá, tinha um passeio para Canção Nova, né, do Grupo Católico. Aí eu fui para Canção Nova, eu lembro que eu tinha R$ 15 na carteira, assim, né? Aí lá na Canção Nova eu falei, cara, eu tenho que levar um livro para casa. Aí comprei um livrinho de R$ 13, chamava Irmão Sempre Alegre, um livrozinho marrom, né? De São Francisco de Assis, cara. Tinha 200 páginas, né? Por aí. Aí eu peguei esse livro e li, né? No final de semana que eu comprei. Aí no outro final de semana, esse foi o primeiro livro que eu comprei, assim. Hoje tem aqui uma biblioteca com mais de 2.000 livros, né? Esse aí foi o primeiro, cara. Com Tá o guardadinho meu no lugar primeiro especial saláriozinho ele? lá do Colégio Naval, né? Com 15 anos. E aí eu li aquele livro. É o quê? Você ainda tem ele ainda com você? Não, não tem. Ó, Eu desfiz de biblioteca, né? Eu tenho uma agora, mas em algum momento eu me desfiz dela. De repente, se der tempo aí, eu posso até te falar em algum momento. Mas foi um momento aí que eu ia fazer outras coisas na vida que não dava para carregar a biblioteca comigo, né? Aí eu distribuí para uns amigos os livros e esse foi junto. A verdade é que durante a minha vida, cara, alguns livros marcantes eu comprei e me desfiz de mais de 10, Uhum. sabe? Esse foi um deles, né? Porque quando a gente põe uma coisa boa, a primeira coisa que é começar a partir das pessoas que são importantes para a gente, né? Então eu comprei o Irmão Sempre Alegre aí para uma penca de gente aí nessa época. E certamente o Nossa. meu foi junto aí nesse bolo, né? Mas eu sei o seguinte, cara, eu li esse livro umas 5 vezes, né? E aí depois que eu li esse livro, eu fui atrás de todos os livros de São Francisco de Assis, né? Eu lembro que um outro marcante nessa época aí chama O Irmão de Assis, né? Do Frei Inácio Laranhaga, né? Também foi um livro que eu comprei várias vezes. Foi o primeiro livro, por exemplo, que eu dei para Mariá, esse. O Irmão de Assis, né? E aí, cara, depois comprei as obras completas de São Francisco de Assis. Aí, quando eu terminei de ler tudo que tinha de São Francisco para ler, tu vê que eu tinha largado a matemática de mão, né? Ainda bem, né, cara? Para esse Aí, negócio de depois que eu, exatas, eu também não sou muito fã, eu li, não, tinha para entendeu? ler. Não, eu gosto muito, cara. Eu ficava horas resolvendo problemas, assim, às vezes virava noite. O pessoal me fala que eu resolvia problema dormindo, né? Ficava falando, fazendo contas. E realmente, às vezes, eu acordava no dia seguinte com as soluções de alguns problemas, sabe? Que eu ficava muito tempo pensando naquilo, aquilo ia tomando conta de mim, né? Uhum. Mas, enfim, obviamente, quando mudou o foco, obviamente, inclusive os sonhos mudaram, né? Eu comecei a sonhar muito com essas coisas. Eu sei que depois que eu li tudo de São Francisco, cara, eu falei, cara, quem mais que deve usar uma roupa marrom aí que deve ser igual esse cara aqui? Aí fui para Santo Antônio, né? Aí eu lembro que eu peguei nos 2 meses de salário, assim, no Colégio Naval, e comprei as obras completas de Santo Antônio importadas lá de Portugal, né? Não tinha em português do Brasil, porque Santo Antônio nasceu em Lisboa, né? Então, em Portugal, o Uhum. pessoal dá bastante valor para ele. Apesar da gente Uhum. conhecê-lo como Santo Antônio, né? Itália, ele nasceu em Lisboa, então eu comprei 3 volumes gigantes das obras completas dele. Aí devorei aquilo. Aí fui atrás dos outros santos vestidos de marrom, né? Passei pelo Padre Pio, por São Benedito, e aí começou alguns santos doutores, né? Boaventura. E assim foi, cara. Eu terminei de ler esses de preto, né? São Bento, São Esses, Gregório Magno, e comecei a ir atrás nossa, deles. Depois vieram os agostinianos, os dominicanos, e aí, cara, essa foi a companhia da minha juventude, sabe?
Sei. E isso foi que então te levou e biografias, escritos. Peraí, estabilizou. E isso foi então que te levou a fazer a filosofia. Obviamente. Então, obviamente, em algum momento eu tinha que parar em São Tomás de Aquino, né? E aí, quando eu parei em São Tomás de Aquino, não tem como ler a Suma Teológica, né? ou a Suma contra os Gentis, ou os Tratados, sem entrar no terreno da filosofia, né? Porque São Tomás de Aquino, inclusive, a filosofia, quando é estudada nas universidades, não tem como não passar por ele. O Santo Agostinho, né? Nominaram aí 1000 anos de filosofia, não é isso? Uhum. Então, foi nessa época aí que eu comecei a conhecer bastante coisa de filosofia, né? Filosofia, teologia, obviamente. E aí, cara, durante o colégio naval e escola naval, eu fiquei muito tempo mergulhado nisso, sabe? Obviamente, eu comecei a fazer os estudos de teologia na época da Mater Ecclesia, então fiz aí uns 7 anos de teologia, mais ou menos, né? Fiz bastante coisa de teologia, só que eu não fiz uma formação formal, entende? Eu não tenho faculdade de teologia. Aí a filosofia, vou dar uma relida maior aqui, né, para a gente não ficar só nisso. Mas aí, em 2006, mais ou menos, chegou na minha mão um CD escrito Curso de Doenças Espirituais Padre Paulo Ricardo. Eu tinha uns 16, 17 anos. Aí esse foi um dos outros grandes marcos, né? É um curso com 18 palestras ali de 1 hora e meia, sobre terapia das doenças espirituais, vícios, virtudes. Eu escutei esse curso, cara, sem aqui, pelo menos na vida, pelo menos umas 10 vezes, sabe? A Maria, a gente viajava assim, né? Eu ficava ouvindo isso na sequência durante horas, né? A mesma capacidade que eu tinha para matemática, eu tinha para fazer essas coisas, né? Para pegar um livro, sentar de manhã e ficar lendo até a noite, assim, e ler livros inteiros, assim. E palestra, a mesma coisa. Então, isso me ajudou muito na adolescência e na juventude, porque se isso tivesse acontecido comigo hoje, obviamente eu não teria mais oportunidade, né? De conhecer essas coisas que eu conheci. E aí, rapaz, eu fui nessa aí, entendeu? Todas essas coisas me proporcionaram o quê? Uma capacidade muito de pessoas, cara. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Tipo, na semana passada aí, um amigo veio conversar comigo, eu fiquei ouvindo aí pelo menos umas 3 horas, falando sobre assuntos da vida comum, sobre dificuldades, dificuldades do amigo com pornografia, masturbação, ou no casamento, ou familiar. E eu sempre me interessei muito por isso e, de alguma maneira, tentando achar soluções, né, para esses sofrimentos da nossa vida, entende? É difícil você adentrar no meio da vida dos santos e não adquirir os amores, né? Não tentar ser como eles, entende? E na época eu fazia um monte de doideira, inclusive, cara. Um monte de doideira. No sentido de tentar imitá-los, assim, sabe? Sei. Mas, assim, 2 pontos, então. Aí foi nesse... Essa... Não, continua aí, que aí eu falo. Pode continuar. Aí foi nesse... Então, mas aí a gente já entrou no contexto, né? Então já tá tudo dado, né? As cartas já estão sobre a mesa. Os fuzileiros navais, a filosofia, a teologia, as terapias, né? As cartas já estão sobre a mesa. Obviamente, depois que eu conheci o Padre Paulo Ricardo, eu me recordo de uma palestra dele, num curso que eu fiz dele sobre os sacramentos. Num extra, ele fala sobre a mudança de vida dele, um ponto grande de inflexão, e ele fala assim, que ele mudou a vida de uma maneira muito forte quando ele conheceu o filósofo Olavo de Carvalho, né? Então esse aí foi um outro grande marco para mim.
Isso aconteceu em 2011, né? No dia 12 de outubro de 2021, agora vai fazer 10 anos que eu sou aluno de filosofia do Olavo de Carvalho, entende? Nesse meio, eu também, isso não é uma formação, não está formalizado, né, como diploma nem nada. Então, em paralelo a isso, porque às vezes tem um monte de gente que fica te enchendo o saco, né? Caramba, mas você gosta de falar filosofia aí, mas qual é a ideia? Você sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma faculdade. Aí fiz uma faculdade de filosofia, fiz licenciatura. Só Deus sabe como é que eu fiz para safar 400 horas de estágio supervisionado, depois de filho, trabalhando. Mas deu certo, cara. Eu me formei em filosofia e fiz algumas pós-graduações na área de psicologia, entendeu? Filosofia clínica, em psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental. Eu fui formalizando esses estudos da minha adolescência e da minha juventude, entendeu? Já botando, então, assim, aí, você foi praticamente botando no forno as receitas que você tinha aprendido, né, durante a juventude, durante a sua adolescência e até hoje, assim, para poder botar isso em prática como você está fazendo hoje. Sim, sim. Assim, essa coisa das palestras, ela realmente começou muito cedo. Eu dei minha primeira palestra com 16 anos, né? Porque chamava muito a atenção das pessoas que um adolescente soubesse tanto, assim, de escritos santos, escritos teológicos, sabe? Então, eu ficava muito curioso para saber sobre isso, né? Porque eu realmente sei que... Ontem eu estava falando isso na palestra, né? Eu estava falando sobre o amor, assim, são coisas que eu... de merda de uma... Por que as pessoas não vão ler isso, assim? Então, de alguma maneira, essa minha paixão, né, por isso se tornou uma espécie de presente, né, que eu posso dar para as pessoas, para algumas pessoas que gostam de ouvir. E, obviamente, que eu faço isso com uma alegria sem tamanho, cara. O pessoal já me pediu para dar retiros completos, assim, final de semana, falando da regra de São Bento, da vida de São Bento. E eu passei já tanto tempo dentro de mosteiros, cara, estudando e conversando com os monges. Então, eu falava finais de semana inteiro dessas coisas para 3 pessoas, 5 pessoas, ou casos de 3 pessoas. Né? Para mim, onde queriam conversar sobre isso aí, cara, uma alegria sem tamanho. Agora, me fala uma coisa, você sempre foi católico? Sempre foi católico, vem de família católica. Eu tento ser católico, desde os 15 anos, cara. Eu tento ser católico desde os 15 anos. Tá Meu certo. sonho realmente é ser católico. Né? Me fala uma coisa, nunca passou pela tua cabeça seguir a vocação religiosa, não? Antes de você conhecer essa pessoa Então, cara, que está assim, tudo. compartilhando a vida e tal, mas nunca te passou pela cabeça seguir a vocação religiosa? Ô, Gabriel, passou mais de 100 desejos diferentes na minha cabeça, cara. Não tenha dúvida que eu desejei ardentemente ser franciscano. Então, nessa época aí que eu lia São Francisco de Assis, eu vivia na Toca de Assis, eu dormia na rua com os pobres. Eu já cheguei em casa uma vez de cueca, dando minha roupa para os outros na rua. Que massa! Fiz muita doideira, cara, vida de santo, muita doideira. Depois, quando eu li os beneditinos, né? Eu passei muito tempo dentro de mosteiro, cara, conversando com monge. Falei, cara, eu vou ser monge. Depois, quando eu conheci o Carmelo, né? E comecei a ler São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santa Terezinha. Eu falei, cara, eu vou ser carmelita. Tô lendo Santa Teresa d'Ávila. Então, quando eu li essas coisas assim, Castelo Interior, o Caminho de Perfeição, é esse que eu tô lendo. Assim, ela era uma alegria sem tamanho. Eu falei, cara, eu encontrei, entende? Mas, ao mesmo tempo, cara, a minha grande alegria era ler aquelas coisas. Era como São João Clínio falava, né, num livro chamado A Escada do Paraíso, né?
São João Clímaco falava que, de alguma maneira, a gente sobe uma escada para ver um horizonte mais vasto. Ou São João da Cruz, né, quando ele escreve A Subida do Monte, né, um dos grandes 4 livros dele, ele fala, ninguém mora em cima de uma escada ou em cima de um monte, né? A gente vai lá em cima, a gente vê coisas maravilhosas, em algum momento a gente quer descer, contar para as pessoas que a gente... Então, a minha alegria era realmente estar na Marinha ou junto com as pessoas que viviam comigo ali naquele momento e Conversando viver essas coisas junto com elas, sabe? Eu não queria deixá-las, né? Então, para mim, era muito difícil, assim, porque tudo isso apareceu na circunstância da minha vida, do militar, dentro de mim, com amigos, em paróquias, em grupos paroquiais, entendeu? Então, obviamente, quando eu voltava para a minha realidade, eu pensava assim, caramba, mas é aquilo, mas eu amo aqui efetivamente o presente e a circunstância que eu tenho, sabe? Então, eu vivi nessa tensão aí, obviamente, durante muitos anos. Vivi nessa tensão, nesse aspecto aí, né? Mas você acha, eu vou fazer achava tenso isso? Você achava tenso em que sentido, assim? Não, mas é que eu estou usando a palavra tensão, de repente, num aspecto diferente, né? A tensão que eu digo é no sentido de ter uma atenção nisso. Disso está de forma recorrente acontecendo nos meus pensamentos, entende? Entendo. Eu gastava tempo pensando nessas coisas, né? De forma que o nosso afeto, né, ele é formado por uma atenção e uma memória, né? Se alguma coisa ficar muito tempo na sua memória e você ter atenção e pensar sobre ela, obviamente ela vai tomando conta da gente, né? Dos nossos sonhos no sentido de futuro e no sentido até dormindo, né? Então eu sonhava com esses santos todos aí, cara, pensando com eles e nesses lugares todos aí que eu vivi, entendeu? Olha aí, cara, só para registrar a presença, a gente tem uma amiga aí que ela vai estar com a gente na semana que vem, de Portugal, está vendo a gente agora, a Inês. Beijo, Inês. O Igor Freitas está dizendo, Diego é fera demais. Mourão Bruno também, demorei, mas cheguei. E o Felipe Anastácio, que é um jovem gen lá de Minas, que também te acompanha bastante nas redes sociais, também está falando, saudações, Diego, um abraço. A galera está vindo aqui ver você. Diego, dentro disso, você vivendo todas essas experiências belas assim, acho que dá para escrever uns 20 livros assim, né, de cada experiência, de cada momento desse que você viveu. O que te fez optar pelo matrimônio? Então, rapaz, olha só. A gente vai tendo essas experiências, né, na vida. Obviamente, eu te citei alguns santos aí, né? E, obviamente, tiveram outros santos, por exemplo, Santa Diana, então, os pais de Santa Teresinha, né? Experiências matrimoniais. E, rapaz, durante um certo momento da minha vida, eu comecei a ter dificuldade com a vocação matrimonial. Realmente, eu olhava para as famílias, assim, ao meu redor, e eu não visualizava, assim, não era encarnado para mim a perfeição que a vida dos santos me mostrava, né? Então eu tive que viajar, inclusive, bastante para encontrar algumas coisas que eu precisava encontrar, sabe? Dentro... O que são 2 grandes encontros, tá, Gabriel? Que me fizeram olhar para o matrimônio como um caminho de perfeição, né? Na verdade, são 3, mas 2 você vai entender porque está dentro do contexto que eu estou te falando. Quando, por incrível que pareça, quando eu estou de uma alma de Santa Teresinha, eu percebi que a perfeição que eu perseguia, ela podia acontecer em qualquer lugar.
que não importava mais se eu fosse carmelita, padre, franciscano, monge beneditino, monge cisterciense, cartucho, casado, celibatário, não importava mais o caminho. Importava o detalhe de cada momento, né? Essa certeza eu encontrei em Santa Teresinha, né? E de uma maneira muito, mas muito providencial, essa foi também a época que eu conheci São José Maria, né? Fundador do Opus Dei. E aí, quando eu comecei a ouvi-lo falar do trabalho, do matrimônio, assim, associado com a perfeição, eu falei, caramba, isso aqui é novidade para mim. Eu sempre li muitos santos que seguiram uma vocação diferente, né? E aí, Uma quando das eu coisas encontrei com mais São lindas José que eu. Maria... Uma observação sobre ele, uma das coisas mais lindas que eu já li, isso foi minha ex-namorada que me apresentou, foi a novena de trabalho dele. Assim. A novena de trabalho dele que eu já fiz algumas vezes e estou fazendo de novo. O aspecto... eu acho que hoje em dia, de forma católica, não tem mais como falar em trabalho sem falar em São José Maria, né? Realmente foi uma novidade muito grande lá quando em 1928 ele teve a visão, né, de homens nos seus trabalhos mais comuns, vivendo a perfeição, né? Isso aí foi uma novidade sem tamanho, né? E quando eu conheci, o que eu fazia muito, cara? Eu ia muito atrás dos lugares e das pessoas que realmente encarnavam as ideias que eu estava lendo, entende? Então, eu fui a moiteiros beneditinos no Brasil e mundo afora, na Viagem de Ouro, por exemplo, né? Eu fui em conventos franciscanos no Brasil e mundo afora. Então, quando eu conheci o Opus Dei também, eu também fui Brasil afora para conhecer homens que eram casados e tinham filhos, ou conhecer a história daquele espanhol, né, que até faleceu ano passado, retrasado, não tenho certeza, e que tinha 18 filhos, né, e famílias que viviam a perfeição. Aí isso mudou um pouco. Aí eu comecei realmente a viajar, aí fui para São Paulo para ouvir umas palestras de uns pais de família que tinham muitos filhos, né, e que viviam essa perfeição, assim, sabe? E eu falei, caramba, aquilo que tinha aparecido na minha imaginação realmente existia no mundo e estava sendo vivido e gerava grande alegria, né? E aí, rapaz, como... E isso é uma coisa que, de repente, se a gente falar de vocação de uma forma mais específica, é claro, eu estou falando que uma biografia de vocação, né, que é a minha própria. Mas, obviamente, a vocação ela tem que ser procurada na circunstância que a gente está, né? E a minha circunstância, cara, porque nisso aí eu vou fazer agora 20 anos na Marinha, né? Uhum. Então, a minha circunstância, minha vida, meus amigos, é a Marinha, entende? Meu caminho de perfeição, então, era a Marinha. Então, qual era a minha tranquilidade dentro dessa tensão? A minha tranquilidade era tentar a perfeição que eu tinha à minha disposição, com as pessoas que tinham à minha frente, entende? Então, era me entregando para os meus amigos, no estudo, nas minhas tarefas. Era essa perfeição que eu tinha diante de mim. Então, eu em alguns momentos, obviamente, pensava em sair, né? Tem até a parte, inclusive, depois que eu conheci... E aí eu vou te falar agora do terceiro passo, né? O terceiro momento. Tem uma pergunta sobre isso Da aqui, sobre vocação pensar em matrimonial. sair Que, na e verdade, questionamento. Mas deixa você terminar que aí eu te faço ela. Tá. A gente... E aí é o seguinte, rapaz. O terceiro grande momento da minha vocação é Mariá. Porque a Mariá, de alguma maneira, ela encarnou na minha vida, né? Ou apareceu como possibilidade real de um caminho de perfeição, sabe? Eu sempre levei algumas coisas muito a sério.
Então, eu casei com 28 anos na época, né? Então, eu lutei pela minha virgindade, pela castidade, até... Na verdade, eu luto até hoje, né? Mas pelo celibato, pela minha virgindade até o momento do casamento ou para alguma outra vocação que eu tivesse que fosse celibatário ou que eu pudesse oferecer a minha virgindade a Deus. Então, eu ofereci, na verdade, no casamento, né? Quando eu encontrei com a Maria e eu percebi que ela tinha só os pontos principais, assim, que na verdade eram as promessas que eu tinha que fazer para ela, né? Se era a fidelidade, a abertura à vida, né? São as poucas coisas que importam, né? O resto a gente dá jeito. Então a Eu vi Maria muito abriu você falar. Já vi novidade, muito assim. você falar Tem isso uma coisa no interessante. Instagram. No Instagram eu vi muito você falar isso. Tem um Achei muito momento legal você falar isso. que é muito interessante. Tem um momento que é muito interessante do nosso relacionamento. Logo no começo, assim, tipo, a gente se conhecendo, né? Antes de namorar, na esquina ali da rua Pereira da Silva, na curva ali, né? A Maria perguntou assim para mim: você tem algum grande sonho, assim, alguma coisa que você vai estar para fazer e tudo mais? Aí eu falei assim para ela: eu falei, olha, eu tenho dois, um não tem nada a ver com o outro e nos dois tu vai ter muito trabalho, né? Porque o padre e obviamente você não estaria tanto nesses planos, né? E o outro eu vou ser comandos anfíbios, né? Que é o que eu sou hoje, né? Da área de operações especiais, que é um curso que obviamente ela iria sofrer muito, né? Por causa de várias circunstâncias próprias do curso e da vida, né? E aí eu lembro muito daquela conversa, né? Porque assim, eu ainda permaneci depois que a gente namorou no 7º mês do nosso namoro. A gente entre e a gente ficou 4 meses. No 7º mês a gente terminou, porque eu queria realmente fazer a experiência do sacerdócio, entende? A gente terminou mais pouco tempo, 2 ou 3 semanas, né? E logo depois, quando a gente voltou, eu já peguei um dinheiro dentro de um apartamento e a gente começou a preparar tudo aí para namorar e casar. Porque, obviamente, tem algumas coisas, e isso é muito próprio, né, da adolescência e da juventude, né, que são tentativas, né? O jovem, o adolescente, a gente vai adquirindo várias capacidades durante a vida. E a capacidade do jovem tem muitas ideias, só que ele não tem essas ideias, ele não tem noção ainda do que são essas ideias no mundo, né? Como elas funcionam no mundo. Então, quando eu terminei com a Maria e entrei com o meu processo de baixa na Marinha, eu percebi que as circunstâncias normais, santidade, da perfeição, da felicidade, enfim, do que você queira chamar, que eu vivia no dia a dia, elas se desfizeram, sabe? E eu falei assim, caramba, eu vou ter que procurar tudo novo, assim, mas será que isso que eu estou fazendo não é mais preguiça de fazer as coisas de uma maneira melhor onde eu estou fazendo? Enfim, cara, os pensamentos todos e algumas experiências que são muito mais concretas, assim, e que eu rezava para que Deus me ajudasse a ver no mundo, e obviamente foram acontecendo, né? Através de conversa com pessoas e tudo mais. E aí eu decidi, cara. Eu decidi o que eu ia fazer e fiz, entende? Agora, o importante disso tudo é o seguinte, Gabriel. A gente fica aí pensando em várias coisas de caminho vocacional, né? E por incrível que pareça, as pessoas às vezes acham estranho esse tipo de coisa. Por incrível que pareça, o caminho ou ele não é tão importante assim quanto a gente acha, não, sabe? Ele tanto não é tão importante, tanto não é, que lá na África, né, é muito famosa a Santa Baquita, né?
Santa Baquita escrava. Sim, sim, sim. E, meu amigo, nem na escravidão da Santa Baquita ou no campo de concentração de São Maximiliano Kolbe, no bunker, né? Ou em Auschwitz, de Santa de Stein, né? Na Eu Câmara tive de lá. Gás. Nunca teve nenhum lugar e nenhuma circunstância desse mundo que impediram a gente da única coisa que a gente veio fazer aqui, que é ser uma pessoa, amar pessoas e nos transformar nas pessoas que a gente ama, entende? Uhum. Então não existe nenhuma circunstância nesse mundo que impeça a gente disso, sabe? Então, depois de um momento que a gente percebe essa realidade, você fica muito mais à vontade para escolher qualquer coisa que você tenha que escolher. Porque as pessoas acham muito e agora, pô, desculpa me alongar, mas só um aspecto que é importante Não. sobre a vocação. Cara, você né? está dando uma aula, isso aqui você pode falar, o convidado é Gente, você tem a palavra. A gente tem limite aqui de tempo de conversa, cara? Tem não, tem não, tem não. Tem 12 horas, no caso, né? Acho que dá para a gente conversar um pouquinho, né? Beleza. Então, deixa o pessoal, daqui a pouco o pessoal vai cansar e vai dormir e a gente continua conversando aqui, cara. Vai ficar gravado, não vai? Vai ficar gravado. Beleza. Rapaz, as pessoas hoje em dia, elas encaram vocação com uma espécie de determinismo que tira a liberdade humana. O que significa isso? Sabe, Gabriel, é você pensar assim, ó, não, porque Deus, ele tem um trabalho que quer mim. E se eu não fizer esse trabalho que ele quer, eu não vou cumprir a vontade de Deus. Então, na verdade, você está achando que você não tem chance de escolher, porque Deus já pensou isso para você, né? E, meu amigo, isso está completamente errado. Completamente errado, segundo o que a Igreja Católica ensina para a gente, né? E eu vou te falar aqui de um exemplo simples para a gente entender isso e depois falar de Santo Tomás de Aquino, né? Quando eu estava jogando xadrez aqui com meu filho, o José Pedro, né, o mais velho, em alguns momentos eu falo assim, cara, eu vou permitir que o José Pedro ganhe esse jogo. Ele sabe as regras, sabe mexer as peças. Eu tô aqui usando as regras, né? Então eu fico ali olhando para o tabuleiro e olhando para o José Pedro. E eu, como um pai que se debruça, né, se derrama sobre o seu filho, eu desejo ardentemente que ele vença, sabe? Só que eu não posso jogar para ele, porque isso seria uma tremenda de uma covardia e não haveria aventura ou drama ou a incerteza que é própria da vida humana, sabe? E aí o José Pedro, eu espero ele jogar, e quando ele joga a peça no tabuleiro, quando ele mexe o peão, o bispo, a torre, eu dou o meu jeito de mexer todas as peças dentro da regra, pensando jogada após jogada, o que eu vou fazer para aquele moleque me vencer, entende? Então isso São Tomás de Aquino chamou de atualização do mundo, né? Que Deus atualiza o mundo de acordo com cada passo diferente que o ser humano dá, para que ele seja derrotado pelo homem no amor, entende? Essa é uma maneira que a gente compreende a encarnação, a gente compreende o sacramento, a hóstia, né? De uma forma aniquiladora, assim, eu vou esvaziar de tudo que eu penso aqui, eu vou deixá-lo jogar, e quando ele jogar, eu vou fazer tudo que é possível para ele ganhar. Só que ele sempre espera a gente mexer a peça. Compreende? Então as pessoas elas ficam estataladas à espera de um anjo Gabriel, né, para contá-las tudo. E na verdade está esperando ela mexer o peão, de acordo com a liberdade dela, para que ele comece a mexer o mundo, se for preciso. O mundo. É o que Santa Teresinha falava, né? Se eu fosse a única pecadora do mundo, Deus faria tudo, encarnaria e morreria e seria a hóstia sacramentada só por causa de mim, por causa de mais ninguém.
né? Então, quando a gente compreende isso, a gente tem uma liberdade vocacional, cara, e a gente percebe que não vai ser o emprego, a técnica que a gente vai usar, mas que vai ser tudo na base de um amor que chega a ser louco, entende? Então, cara, depois que eu percebi essas realidades, assim, eu fiquei muito livre, entende? E eu sabia que eu não tinha nenhum problema no que escolhesse, que Deus estava só esperando eu mexer o peão. E eu mexi o peão e me entreguei, entende? Agora, dentro do que você está falando aqui, Diego, No casamento, né? tem uma pessoa, a pessoa me mandou uma pergunta aqui, e aí, só para eu não desprestigiá-la, que ela é uma das pessoas que me ajuda aqui, pediu assim. Aliás, duas, né? Ela falou, a segunda pergunta é, Gabriel, o que eu sempre apresento com um boné ou com um gorro, né? Um gorro geralmente por causa do frio, e o boné para dar um toque mais suave e tal. Aí o cara fala, os caras estão falando aqui que é porque o convidado é militar. Aí eu tirei o boné para não para estar mais formal, botei um casaco e tal. Mas faltou só tirar a barba. A segunda Diego, você já viveu um questionamento de fé? Se sim, como foi? Pode contar? Então, rapaz, assim, um questionamento de fé, né? É uma coisa muito. Eu penso que hoje em dia eu vejo, né, as pessoas com dificuldade com essa coisa de questionamento de fé, o catolicismo. E a verdade, assim, ô Gabriel, assim, até sendo um pouco duro, né? As pessoas, elas não sabem hoje o que faz um católico ser católico. É difícil. Eu não vou te perguntar isso aqui, entendeu, Gabriel? Ou nem perguntar para ninguém. Mas as pessoas não sabem exatamente o que define um católico católico, sabia? Eu não sei nem se você já pensou nisso. Eu falo, cara, o que será que define um católico ser católico? É uma pergunta dificílima, né? Dificílima, cara. Rapaz, em um determinado momento da vida, eu peguei os santos doutores, né? Entre os quase 20 mil santos da Igreja Católica, 36 são doutores, né? E eu me debrucei sobre eles e sobre os 44 dogmas da Igreja Católica, né? E ficava estudando aquilo um por um. Só que o que eu fazia de mais importante, cara, nesse aspecto, eu tentava achar aquilo no mundo e na minha vida, né? Como é aquilo? Porque olha só, o que é uma dúvida de fé? Uma dúvida de fé é uma dúvida de verdade, não é isso? É uma dúvida da verdade, né? E a verdade, ela tem um processo próprio, né? Eu não posso aqui, obviamente eu não vou conseguir te explicar tudo sobre o processo próprio da verdade, mas de uma maneira resumida, para não desprezar a pergunta da fé, a verdade, ela começa por uma possibilidade humana, né? Ontem eu comentei um pouco isso lá na palestra, né? Porque o pessoal me pediu para falar sobre um amor verdadeiro, né? Um amor de verdade. Então, eu dei o exemplo do chocolate lá de São Tomé e Príncipe, né? Eu falei, caramba, em algum momento na minha vida, quando eu saiu para eu ir à missão na África, em São Tomé e Príncipe, falaram assim, cara, lá tem um chocolate, pô, muito gostoso. Eu falei, cara, eu nunca tinha ouvido isso, né? Chocolate de São Tomé e Príncipe. Então, isso saiu do nada para uma possibilidade na minha cabeça, né? E aí, eu conheci uma pessoa que tinha provado o chocolate de São Tomé e Príncipe e ela falou que, pô, é gostoso, né? Eu falei, caramba, então não é só mais uma ideia, né? Agora, parece que existe no mundo. Que tem uma pessoa que comeu. E aí, depois disso, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu era monitor no Colégio Naval de Lógica, Análise Combinatória e Probabilidade, né? E o que é uma probabilidade, né? Às vezes, os eventos vão acontecendo sucessivamente e você vai ganhando confiança neles, né? Que é o tal da indução, a indução infinita, o pensamento matemático por excelência, né? Aí, quando eu comecei a ver vários vídeos no YouTube sobre o chocolate de São Tomé e Príncipe, eu falei, cara, a probabilidade disso ser real é muito grande. Agora, imagina, Gabriel, se eu ficasse aqui contigo
falando 1 hora sobre chocolate. O que acontecia em um determinado momento? Eu falo, cara, só me falta o quê? Comer o chocolate, né? Vai dar fome, né? Então, também. a verdade, ela tem um processo. A verdade, inclusive a verdade da fé, que é o que a gente está falando aqui, ela tem um processo, né? A verdade, ela tem uma vocação, Gabriel. Qual é a vocação da verdade? A verdade, ela nasceu para se encarnar. Então, enquanto ela não se encarnar, ela não é a verdade totalmente desnuda, né? Sem o véu. Ela ainda é a possibilidade, ou ela ainda é a verossimilhança, ou ela ainda é uma probabilidade. Mas quando ela encarna, a pessoa na qual ela encarnou, ela se torna uma testemunha individual de um processo que ninguém mais pode provar, porque está encarnado só nela. Então, ainda que o mundo se acabasse ou que ninguém mais conhecesse o chocolate de São Tomé e Príncipe, eu ia ser a testemunha solitária da verdade sobre o chocolate de São Tomé e Príncipe, entende? Uhum. Então, essa verdade de fé é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. E a verdade, ela tem essa vocação de se encarnar e depois ela pede de você, ela te chama a testemunhá-la. Então, eu só conheci o chocolate de São Tomé e Príncipe como possibilidade, como o primeiro passo ainda, pessoa que me conhece. E aí o ciclo da verdade se fecha nesses 5 passos. Então, a verdade de fé, ela é indissolúvel se ela for encarnada. Inclusive, isso é tão importante no mundo da retórica, né? Que olha essa experiência que a gente passa, olha essa experiência. Você já tentou, logicamente, convencer uma pessoa de uma coisa e ela fala assim para você, cara, faz sentido. Eu estou te falando isso porque isso já aconteceu algumas vezes comigo. Faz todo sentido lógico o que você está me falando, né? Como possibilidade e tudo mais. Só que meu pai me ensinou diferente. Ou então, ô Gabriel, imagina, cara, uma pessoa que um Padre Pio desses da vida, que encarnava a verdade nele através dos estigmas, né? Uhum. Se ele tinha dúvida de fé no Cristo, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre dúvidas de fé é o seguinte: se nós estamos com dúvida de fé, nós temos que arrumar um jeito de encarnar essa fé. Esse é um passo que depois encarnado, não tem mais, né? É por isso que São Paulo em algum momento fala que a fé e a esperança vão passar e vai ficar só o amor, né? O que é o amor se não a entrega pelo chocolate de São Tomé e Príncipe? Quando eu me entreguei às doçuras daquele chocolate, acabaram a fé e a esperança que eu tinha nele, entende? E só sobrou Mas a você entrega provou mesmo o dele. O chocolate, né? virou Diego e Diego chocolate. É o quê? Você provou mesmo o chocolate, né? Eu provei e trouxe uma porção aqui para o Brasil. Se bobear, ainda deve ter aí um chocolatezinho de São Tomé e Príncipe. Tá certo. Então é isso, meu amigo. É óbvio que eu tenho várias dúvidas. Só que eu não sei exatamente o que é essa fé que ele está falando, entende? Se for fé dogmática, é um pouco difícil, porque eu passei alguns bons anos, inclusive os maiores anos sobre a Trindade, né? Então eu tenho até uns escritos lógicos meus que comprovam a maior probabilidade do ser trino e não uno, inclusive pelas descobertas recentes da física quântica, né? Eu adoro isso, cara, adoro. Inclusive a minha psicologia, as coisas que eu tento ajudar as pessoas são por um processo de trindade humana, né? Da personalidade humana, como um encontro entre uma consciência e um homem que vive no mundo como 3 pessoas. Então essas coisas todas de fé, eu vivo tentando encarnar isso na minha vida, entendeu, Gabriel? É isso que eu tenho para falar para esse rapaz aí. Eu não sei quem perguntou. Antes da gente ir já para o segundo aspecto aqui do projeto, eu queria te fazer uma pergunta. Você fala, como eu disse no começo, está lá na bio do seu Insta, pai dos Josés e pai das Marias, né?
quando você soube que vinha o Zé Pedro, o primeiro, o primogênito, quando o Mariá disse para você, Diego, é positivo, qual foi a sensação que você sentiu? Então, rapaz, foi uma leve choradeira, né? A gente já estava na expectativa, assim, né? A gente tinha pouco tempo de casado, mas já estava muito na expectativa, né? E assim, ô Gabriel, a gente, Maria e eu, a gente, essas coisas essenciais, né? Que é, por exemplo, a decisão da vida, né? A gente estava muito entregue a isso, entende? Então, assim, o que é aquele momento ali da realização, né? Aquele momento ali, cara, é de um. Daqui a pouco a gente vai falar de humor, né? De alegria, né? É. Aquele momento é um momento que a gente chega muito próximo do et verbum caro factum est, né? E o verbo divino se fez carne. A gente chega muito próximo disso em dois momentos, né? No momento da vida humana, e no momento que um sacerdote usa o mesmo verbo, né? Que é o verbo ser, né? Que é quando toda a possibilidade, tudo que é possibilidade se torna um ato, uma presença, né? Esse processo é o próprio processo da felicidade humana. A felicidade humana, ela não é outra coisa senão cada coisa que nasceu potencialmente para ser algo, se transformar nesse algo. Essa é a felicidade humana. Então, aquele é um desses grandes momentos, né? Tem um filósofo francês, né, Louis Lavelle, que ele fala da tal da presença total, né? Alguns momentos da nossa vida que parece que o universo se abre, que nós subimos a escada de São João Clímaco, ou a montanha mágica de Thomas Mann, ou a montanha de São João da Cruz, e a gente só contempla, cara. É óbvio que não tem tamanho aquilo, tá? Não tem explicação. Esse é um momento que é muito acima da humanidade, é muito, muito acima. A gente não sabe bem o que é aquilo, né? É por isso que a gente é surpreendido pela alegria. Porque aquele momento é para as nossas capacidades de medida, né? Não pertence ao homem planejar e fazer o homem. É óbvio que pertence ao homem, é óbvio. A gente sente e as pessoas tentam loucamente, no mínimo, tentar ali botar um óvulo junto com um espermatozoide, né? Mas aquilo ali não é nada, né? Perto do que é o ser humano e da capacidade humana. E é óbvio que a gente sabe que não é. Então, esses dois momentos, esse do et verbum caro factum est, né? Que é até uma coisa que é muito bonita, né? A partir de quando que Deus está presente, né? Deus está presente exatamente quando o padre fala isto é o esse é nesse que o verbo divino se fez carne, né? Que Deus se apaixonou por uma menina e desejou tomar a carne dela, o sangue dela, o sorriso dela, os olhos dela, entende? Então, de alguma maneira, para mim, olhando ali para Maria com a beleza dela, para mim é uma alegria pensar que os verbos divinos estão se fazendo carne, entende? Ela está aí do seu lado? Amigo. É meio ela não tá, não. Tá me ouvindo, amor? Ela tá lá dentro, cara. Tá lá dentro. Até porque senão ia ficar. Fica meio tá eu não sei se ela tá presente, eu não consigo ver quem tá presente, não, cara. Eu não consigo ver. Cara, dá até para você ver, mas você tá no celular, né? Tô no celular, mas não tem problema, não, cara. Não. Eu tô tranquilo aqui. Eu tô conversando. Na verdade, eu não consigo ver nada aqui, cara. Só tá você aí, barbudinho, bonitão.
Para mim, Obrigado. eu estou só contigo aqui. Mas deixa eu te perguntar, já indo então para o nosso segundo aspecto, que é a oração, eu sempre faço primeiro uma pergunta e depois um paralelo com a música de fora da igreja. E essa pergunta é, Diego, diante de tudo isso, você tomou a decisão de ir para a Marinha, você tomou a decisão de viver todas essas experiências bonitas que você viveu, intensas, mas você teve que conversar com alguém, e esse alguém é o pai. E a importância dessa conversa, e quando eu falo dessa conversa, da oração para as decisões, das experiências, de ir para a Marinha, de fazer, por exemplo, a faculdade de filosofia, de chegar para Mariá e propor para ela que vocês iam ter uma vida juntos, né? Propor o casamento, vocês pedir ela em casamento, de se abrir a vida com os filhos. Qual a importância da oração para o Diego que está aqui na minha frente? Então, meu amigo, olha só. Para mim, assim, oração, né? Não dá para a gente fugir do tradicional aspecto de conversa com Deus, né? Só que eu gosto sempre de ir um pouco além, Gabriel. Para mim, a vida de oração ela é efetivamente a convivência com uma pessoa. A convivência com uma pessoa. Então, São José Maria, por exemplo, ele sempre falava assim, isso é próprio de um exame de consciência diário, né? Se a gente está na presença de Deus, né? Então, a oração, eu jamais poderia te falar aqui de um aspecto simples da oração, assim, falar, pô, Gabriel, como eu faço oração, né? Porque, olha só, a oração, ela é efetivamente um relacionamento, né? Meu com uma pessoa, com o Cristo, né? E se ele é relacionamento, cara, ele carrega todas as qualidades, cargas próprias de um relacionamento. Próprias, todas, 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 todas. Então eu vou te dar aqui alguns aspectos. A missa. A missa. A missa. Uma vez uma pessoa me falou assim, mas eu não consigo ficar conversando com Deus na missa, tem ali as coisas acontecendo. Aí eu lembro que eu falei para ela, eu falei, cara, mas a missa não é para... É claro, né? A missa ela tem vários momentos, né? Mas, obviamente, o momento crucial da missa não é conversa com Deus. É óbvio que não. O momento central da missa é você estar presente diante do amor. É você estar presente diante de uma pessoa que está sofrendo demais por você e que você não pode fazer nada ali. Ou seja, qual é a atitude, qual é a presença, o convívio com o Cristo na missa? É óbvio que esse convívio é o convívio de São João Evangelista, de Maria Madalena, da Virgem Maria, aos pés da cruz, que é o mesmo que a gente ali quando a gente está do lado de um amigo que está sofrendo demais, que perdeu um filho, um pai. Como é que a gente convive? Como é que a tal da oração que as pessoas querem nesse momento? Se não, você falar assim, olha, eu não vou falar nada, eu não vou te incomodar. Você só precisa saber que eu estou presente. Eu estou presente. Então, quantas vezes na missa eu tô sugado, aloprado, cansado, caramba, mas a missa é só você chegar ali e você fala assim, eu tô aqui. E conversar em outros momentos, né? Há um tempo atrás, eu tinha falado, existem vários aspectos que são essenciais para uma vida de oração, porque a vida de oração, já que ela é um relacionamento ele não amadurece com pouco esforço, não amadurece.
Então, nós precisamos de tudo no relacionamento. Nós precisamos de aspectos rituais. Quais são os aspectos rituais que a gente tem com pessoas humanas? Para que serve? Ele serve para materializar palavras, né? O que é a liturgia, se não dizer coisas sem dizer, né? Dizer coisas sem dizer. Então, quando eu estou aqui com a Maria e eu faço uma gracinha para arrancar um sorriso dela, falou, isso é um aspecto de um relacionamento com uma pessoa, não é? Eu faço com isso certeza. com Deus, pô. Eu coloquei o nome dos meus filhos de José e Maria para tentar arrancar um sorriso dele. É óbvio que é para isso, já que ele era apaixonado por São José e da Virgem Maria. É óbvio que eu tento arrancar o sorriso deles. Quando eu botei minha farda camuflada a primeira vez, eu fui para a capela da Escola Naval no 3º ano e paguei minha primeira flexão de camuflada para o Cristo no sacrário, né? Para arrancar um sorriso dele, para ele ver que eu estava ali fazendo uma gracinha para ele. E, obviamente, que tem os outros momentos, o momento que eu tô do relacionamento, né? Os momentos totais do relacionamento. O que eu estou aqui com a Maria, abrindo meu coração para ela, para que ela me ouça, para que ela me dê um conselho. É óbvio que em alguns momentos eu faço exatamente isso com o Cristo, entende? Como que, pô, amor, eu estou pensando em dar um nome para o curso de comandos anfíbios. E de chegar para Deus e falar assim, eu vou mexer o peão, né? Eu vou dar o passo. E, pô, se eu estiver fazendo besteira, eu preciso que você mexa todas as peças do tabuleiro por mim. Entende? Eu penso que as pessoas, elas tentam engessar a vida de oração. Só que olha para um relacionamento, cara, não dá. Em pró, né? Só um minuto, tá cortando. Repete aí que você. O Diego, deu uma cortada? Repete aí que você falou, porque deu uma cortada, só para. Então, eu vou falar aqui. Então, eu vou falar aqui uma coisa própria do relacionamento humano, que é o relacionamento de vida de oração, que vocês no Focolário, por exemplo, chamam do Jesus abandonado, né? Que é de uma maneira espetacular descrito, obviamente, pela Chiara Lubick recentemente, mas que São João da Cruz, esse é um dos motivos, né, que ele é doutor da igreja, e eu já percebi que a Chiara o leu abundantemente. São João da Cruz, num dos seus 4 grandes livros, né, chamado Noite Escura, fala do famoso "Por que me abandonastes", né? Ele fala, é óbvio que a primeira vez que eu empurrei o José Pedro numa bicicleta e larguei ele, é óbvio que ele olhou para trás e falou assim, papai, por que você me soltou, né? Cadê você? E nesse aspecto, Gabriel, de um relacionamento de um pai com filho, é óbvio que em alguns momentos você vai se sentir assim com Deus, pô. É óbvio que você vai se sentir abandonado. E é evidente para nós que temos um relacionamento desses, que às vezes, quando eu boto meu filho de castigo, tá doendo mais em mim do que nele, né? Confio que aquele abandono, aquele momento, vai produzir um efeito de uma eficácia sobrenatural, né? Então, esse é mais um dos aspectos da vida de oração, que é um dos aspectos do relacionamento humano, o abandono, que é o momento do silêncio, né? Lembra quando Madre Teresa de Calcutá falava assim, e parecia que naquele momento da minha vida eu ouvi um grande que silêncio. É óbvio que é o momento que Deus faz e que ele está em silêncio para que ele veja você mexer a peça do tabuleiro. Ou o momento que, como é bonito quando o Padre Pio briga com um anjo da guarda dele e fala assim, caramba, você não estava vendo que eu estava aqui tomando pancada do demônio? Ou fala para Jesus, fala, pô, você vai deixar ele me arrebentar todo dia mesmo? Ou então, quando Satanás escreve sobre Santo Antão e fala que Santo Antão
ficava todo arrebentado e ele falava com Cristo. Ele falou, caramba, por que você me abandonou? Jesus falava para Santo Antão, Antão, você não sabe a minha alegria de te ver lutar, cara. Você está aí todo arrebentado, mas aqui no céu fica todo mundo torcendo por você. Sabe, É Gabriel? verdade. Eu acredito que a vida de oração é sempre isso, tudo. É toda a experiência humana carregada na tua afetividade com Cristo. Então, a gente pode concretamente exercitar isso de várias maneiras. Uma das maneiras mais espetaculares que eu já vi foi na vida de Santo Inácio de Loyola, quando ele pediu para os irmãos dele catucarem ele, fazerem um detalhe de serviço cacau, e toda vez que catucavam ele fazia o que a gente chama de jaculatória, né? Ele falava, Jesus, eu te amo, que é o que eu tento fazer. Eu fiz há anos atrás com o celular, botava para despertar, de hora em hora, de 10 em 10 minutos. Ele despertava e eu falava alguma coisa para Jesus, obrigando o meu afeto a se debruçar sobre ele, a minha memória, a minha atenção, a minha imaginação. Entende? A gente tem que se esforçar para a construção de um relacionamento que, ainda que... Cara, existe um momento da minha vida de oração na escola naval, quando eu estava no 3º ano, que chegou à minha mão um livro dos santos ortodoxos, né, chamado Filocalia, dos monges exicastas, né, que fazem oração do coração 24 horas por dia. Né? Uma história maravilhosa, cara, que eu ficava fazendo durante meus serviços na escola naval. Né? Fala, cara, um tipo de relacionamento. As pessoas só precisam querer se relacionar, entende? E elas vão se relacionar de todas as maneiras, Gabriel. De todas, cara. Então, são todos os momentos. Às vezes eu sento na mesa aqui e fico olhando as crianças e eu peço para São José sentar do meu lado e fico falando para São José, o que você fazia com Jesus? Como é que você falava com ele? Como é que você o acariciava? Ou então, tentando ser melhor, um pai de um filho sentado do lado de Jesus e falando, Jesus, como é que você olha? O que você olha naquele pai? Porque, olha só, o nosso Cristo, ele aprendeu a ser o Cristo que nos amou e que a gente ama, olhando para um homem, né? Olhando para São José. Deus escolheu São José para forjar Deus, né? São José é um modelo para o pai, é modelo para o pai, é modelo para o ser humano, mas antes disso, São José é um modelo para Deus formar-se, é um modelo para Deus. Né? Santo Agostinho falava isso da Virgem Maria. Né? A Virgem Maria é um modelo para os homens, mas antes disso é um modelo que Deus quis ser como ela. Né? Então, o nosso Cristo ele quis ser como São José. Então, de falar assim, Cristo, o que você olha em São José e o que é importante um pai ser para um filho? O que São José era para você? Né? Esses momentos todos, cara, tu tá vendo? O que eu tô te falando é a vida normal acontecendo, né? Sim. A vida de oração tem que ser assim, ô Gabriel. Ela tem que ter tudo. Tudo. Você falou do silêncio, Diego, e eu sempre faço um paralelo aqui com a música, até botaria ela, se não fosse o ECAD, né? Os direitos autorais, porque a última vez que eu coloquei, o YouTube me desmonetizou aí. Que é uma música de Gilberto Gil que fala sobre o silêncio, né? Se eu quiser falar com Deus. E aí você resumiu muito bem. Eu ia te perguntar dos métodos de oração, mas você já respondeu tão bem que eu não vou pular essa pergunta e vou passar para o humor. Um dos motivos de eu estar aqui... Eu estou te falando isso só para terminar o da oração, cara. Porque quando São Paulo fala para a gente rezar sem cessar, o que ele está falando para a gente é para que a gente conviva como Cristo. É só isso. Tá? Em silêncio, ou falando, ou sorrindo, ou brincando, ou dormindo. Entende? Tudo é para que a gente conviva. É por isso que é possível rezar sem cessar. Vamos lá, deixa eu te perguntar. Um dos motivos... Não, deixa eu te falar, né? Um dos motivos de eu estar aqui foi esse. Poxa, como que eu posso levar com leveza? E aí fui escolhendo o nome, fui pensando no nome. No começo tinha um nome que parecia... nossa, né, tipo o nome de Dom Pedro. Aqui eu falei assim, não vai pegar esse negócio se eu botar um nome grande, né? E eu falei... E aí estava lendo, nesse dia que eu escolhi o nome,
apareceram na Aleteia, eu não lembro agora qual é o site, era o Dia do Comediante, eu acho, eu não lembro, que São Felipe Neri é o padroeiro dos comediantes. Eu falei, peraí. Aí fui ler sobre São Felipe Neri e aí escolhi o humor. Como os três, vou botar os 3 aspectos para falar com as pessoas. Tem outro também, se eu não me engano, acho que é São João 23, acho que também é, né? Isso, que ele também é um dos que eu sempre cito aqui das histórias, né, dele. Que eu estava conversando com um padre que é pós-doutor, e o cara é reitor aí da teologia da PUC, reitor não, diretor, e aí ele falando para mim que estudando no Vaticano, tem uma história que é não documentada, dessas famosas de São João 23, que ele está passando no trono papal, quando se ainda, para quem está vendo a gente, antigamente os papas passavam perante o público no trono, carregados, enfim. Quem quiser pesquisa no Google aí que vai achar. E aí ele ouve a mulher falar assim, nossa, como é gordo e feio. Você imagina o silêncio, né? Aí ele fez, se eu não me engano, ele fez lá para o cara parar. E aí ele virou para a mulher e falou, eu não fui eleito num concurso de beleza, né? Se tivesse sido, não era papa. Ele falou isso para a mulher. E todo mundo ficou rindo, né, cara? Um gaiato, né? Um gaiato. Enfim. E a outra recebeu algumas freiras, irmãs de uma ordem de São José, e ela falou, Papa, Santo Padre, somos irmãs de São José. Ele olhou para o lado e disse, nossa, 2000 anos, como vocês estão conservadas, hein, minhas filhas? Serem irmãs de São José, vocês estão bem conservadas, assim. E sempre foi dando essas tiradas. E aí, Diego, eu dou esses exemplos porque a gente também teve outros grandes exemplos de pregações bem-humoradas. Santa Teresinha falava, né, de ai de um cristão do coração cheio de espinhos. Né? O Papa Francisco mesmo fala que a identidade de um cristão deve ser a alegria. E teve o Padre Léo também, inclusive eu até peguei no CD dele hoje aqui, perdido. Eu pergunto para o Diego, muita gente, as pessoas que me pediram falaram assim, nossa, o Diego é um cara legal, ele tem os apontamentos sérios, mas eu noto que você também é um cara bem-humorado. Diego, o cristão Diego existiria sem humor, sem sorriso? Então, meu amigo, olha só. Se ele existisse sem o humor e sem o sorriso, esse seria um bom sinal de que eu estaria indo muito mal, né? Uhum. Por quê? O que é alegria para nós na igreja, por exemplo? A alegria, ela encaixa onde? Ela é como um dos frutos do Espírito Santo, não é isso? Uhum. A alegria é um dos frutos do Espírito Santo. Está lá no catecismo, né? O que é um fruto, cara? São um sinal próprio de uma árvore que amadureceu, né? E que está pronta para se entregar para os outros, né? Porque o fruto, ele é senão isso, ele vai se entregar. Se ele não se entregar, ele vai se apodrecer, né? Então, a vocação dele é a morte, né? Ou a morte para gerar vida, ou a morte apodrecendo, né? O fruto é assim, o fruto da árvore, né? Então, a alegria para a gente, ô Gabriel, ela, é óbvio, ela existe de várias maneiras, né? Existe uma alegria, humor, né? Você está falando como humor, né? Existe humor. Ele é próprio do temperamento. Por quê? Porque o humor é a palavra que veio desde Hipócrates para significar líquido, né? Os temperamentos, obviamente, eles variam do melancólico e do colérico em direção ao sanguíneo e fleumático pelo aporte de sem líquido e com líquido. Então, você percebe que o sanguíneo ele é mais unado, ou seja, ele tem mais líquido, e você percebe que o fleumático ele tem o humor próprio do fleumático, que é o humor. O fleumático não é água. O fleumático ele anda por baixo, né? O sanguíneo é o ar, anda por cima. Então, o humor próprio de um temperamento sanguíneo é um humor expansivo.
O humor próprio de um fleumático, no meu caso, é um humor mais irônico, porque é o de baixo, é o que vai se expandindo por baixo. Ou seja, a ironia é própria, né? É aquele que é o humor mais tá escondido, tá baixo ali, né? Ele gera um sorriso, mas o cara tá ali, né? É o meio gato. Obviamente, esse é um aspecto que pra gente, cara, o que é importante? O mais importante é que a alegria, ela é um movimento do nosso mundo, eu diria aqui, usando a linguagem dos gregos, né? Do patos, né? O que é o mundo do patos? O mundo do patos é o mundo das emoções, né? Existe o grande mundo do logos, o grande mundo do patos e o grande mundo do ethos, né? As três dimensões do ser humano. O mundo patológico do cara que, por exemplo, patos, né? Eu sou empático, ou seja, eu consigo perceber os movimentos interiores do Gabriel, né? Eu percebo, a minha empatia, quando ele tem movimentos de tristeza, eu consigo me entristecer com ele. Quando ele se alegra, eu consigo me alegrar com ele, né? Então, o movimento do patos, né, patológico, ele pode ser ele só tem dois sentidos. Ou ele é simpático, ou antipático. Ou seja, faz o processo da alegria, ele é próprio do empático. Próprio. Então, é óbvio que se nós queremos que as pessoas olhem para a gente e vejam o fruto do Espírito Santo, ou a nobreza humana, ou o que... Eu estou te falando a alegria, né? Alegria, em latim, alacritas, significa alma leve, né? Alma leve. O que significa alma leve, se não o movimento da água, do humor, né? O movimento da água, qual que é o movimento da água? A água, o sol esquenta a água, aproxima ela do sol. Aí, na verdade, ela não chega até lá, ela volta, né? Ela condensa e desce como chuva. Então, o movimento da alegria é esse movimento próprio que consegue fazer o ser humano ser simpático ao outro ser humano e levá-lo para onde ele quiser. Então, você, que é católico, não tem um movimento, a capacidade da alegria, do simpático, fique sabendo que o cara do morro ou o gato, ele vai ter. Ele vai ter. E o coração, né, do seu amigo, que poderia ser entregue para você, para que você possa transformá-lo, dar uma esperança para ele, transformá-lo no Cristo, ele vai ser entregue a outra pessoa que dê essa alegria para ele. Porque é óbvio que o patos, né, esse órgão humano que busca várias coisas, ele tem em alácritas, ele tem a tara. Assim como o meu olho é tarado em imagem, meu olho não sente cheiro, existe um órgão humano dentro desse patos que é tarado em sorrisos e alegrias. E se a gente não usar essa capacidade para trazer as pessoas para a gente, alguém vai usar. Então, o católico sem isso, meu amigo, é um bom sinal que ele está indo para o fundo do poço. É verdade. Diego, vamos aí para quase 1h30 de live. Papo super. Porra, aí foi mal aí pela palavra, mas, enfim, super. Cara, não tenho nem palavra para descrever. Agora a gente vai para a parte das perguntas. Eu vou te fazendo algumas perguntas. Primeiro, eu vou te fazer as perguntas que eu sempre passo para o pessoal e tem algumas perguntas do Instagram aqui também. 3, no caso. Diego, você tem algum santo de tem devoção? Tem nota de corte aí, cara? Tem nota de corte? Não, né? Não. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu tenho santo de devoção. Eu tenho sim, cara. Qual? Eu tenho santo de devoção sim, cara. Pô, cara, tem alguns aí, né? Tu já viu aqui a parede aqui da minha sala, não, né? Não. Já viu como é que é, não? Não. Calma aí. Dá para mostrar aqui, né? Posso levar até ali? Pode, né? Vamos ver. Pode. Vai aparecer. Tem ali alguns. Tá vendo? Aqui são os mais importantes, né? São os que eu tento conversar assim com mais frequência. Sim. Desses aí, mas Diego... em especial, assim, de forma que tu me falasse assim, escolhe um.
Escolhe um. Aí, obviamente, que sem contar a Virgem Maria e o Cristo é São José, né? Das muitas coisas que eu quero ver no céu, a maioria delas, quem tem que me mostrar é São José. São José. Diego, vamos imaginar um cenário. A última, quando a gente conversou semana passada, você estava no Pantanal. Eu até falei, pô, Diego, cuidado com a onça e tal, né? Já era mais ou menos tarde, aí você me respondeu, a gente conversou. Você imagina, aí o Diego tá ali numa missão dessas na selva, aí tá deitado na rede, né? Geralmente vocês dormem em rede, é isso? Só para eu não cometer nenhum erro Pode aqui. ser, pode ser. Tá deitado numa Pode rede ali, ser. Não, no meditando, caso. Pode falar. meditando, rezando, e aí, cara, tem uma cadeirinha do teu lado, que tá as tuas coisas. Nessa cadeirinha senta São José, Diego. Tá ali sentado na rede, na cadeirinha senta São José. Para bater um papo contigo. E aí, meu filho, como é que você tá? Beleza? Tá, bom, São José. E aí, Diego, tu tem direito a fazer uma pergunta para ele. Uma. Não mais que isso. Qual pergunta você faria para São José? Eu perguntaria para ele o que eu pergunto para ele todos os dias, cara. Como se educa Deus? Como se transforma um neném em Cristo? Essa é a pergunta que eu, como pai, faço para ele diariamente. Como Muito. transformar meus filhos no que Nossa, eles massa. nasceram para ser? Fazendo, obviamente, só um pouco do meu papel, né? Uhum. Passado isso, Diego, São José saiu e entra aquele moleque lá de 13, 14 anos que estava decidindo o rumo que ia tomar na vida por causa das condições que queria. Ele chega na sua frente. O Diego Luiz, seu nome, né? Se eu não me engano, você está lá no Insta. É Diego Luiz, né? Você tem o nome Diego composto. Luiz, isso, Diego Luiz. Entra o Diego Luiz, de 13 anos. Hoje, com a experiência que tu tem, o que tu falaria para aquele moleque lá? Que conselho você daria para ele? Mexe o peão. E Boa, se alegra, cara, que boa. alguma coisa sobrenatural e providencial vai fazer você vencer o jogo. Mexe o peão. Boa. Finalizando, eu queria que a produção me lembrasse aí, produção que eu falo, o pessoal que eu estava aqui no WhatsApp, sempre mandando, perguntando como é que está a conexão e tal. Vocês vão me lembrando aí se eu esqueci de alguma pergunta, o Felipe, Nath aí, por favor, e Bia também. Aliás, Bia já saiu de serviço. Passado isso, Diego, qual legado você quer deixar para esses 4 moleques ou os que virão aí quando você tiver, por exemplo, uns 70 e poucos anos, assim, que você virar para trás, uns 80, e ver assim, o que você quer ver da vida quando você tiver assim, com esses 4 ou os que vierem também, assim? Ô, Gabriel, cara, para mim só uma coisa importa, né? É a vida completa, né? Ou seja, é a vida humana com um paraíso, né? Esse é o eixo. Então, eu teria 20 filhos, ainda que eles fossem mendigos, ainda que só que eles iam morrer com uma semana. Porque eu gostaria de um dia chegar no céu e ver um jardim imenso de Josés e Marias, né? É a única coisa, na verdade, que todas as outras coisas, tudo, cara, pode ser de qualquer maneira, entende? É o mais importante que eu tenho a fazer pelos meus 4 filhos, na verdade eu já fiz, pô, que é me entregue para que eles existissem, entende? O resto, cara, o resto de alguma maneira que se dane, cara, porque porque vários santos foram mendigos, entende? Escravos, sofreram demais e tudo se dá um jeito, cara, nesse tabuleiro, entende? Então, o mais importante é a vida completa, do tamanho da vida, né? Uma vida infinita, de uma alma imortal, entende? Isso aí, cara, é bem gostoso de fazer, inclusive. Uhum.
E aí, já partindo para as perguntas do Instagram, que você viu lá que eu botei a caixinha, uma pessoa pediu aqui para perguntar para você, primeiro, qual característica que mais te inspira na sua esposa? Cara, a minha esposa, ela. Olha só, São Benedito, ele tem um São Benedito aqui na cozinha, né? A gente costuma colocar imagens de São Benedito, né? Na cozinha. Por quê? Porque São Benedito, ele era um cozinheiro de um convento franciscano, né? E, cara, ninguém sabia como é que aquele cara fazia comida para tanta gente e as coisas saíam de uma maneira tão perfeitas e tão entregues, assim, sabe? E, cara, eu olho pra minha esposa, assim, e de alguma maneira vejo encarnado nela, assim, uma providência de Deus, assim, uma entrega providencial. Aquilo que eu estava te falando no começo, né, da gente encarnar as coisas, né? Eu, sinceramente, se tu falar assim, cara, racionalmente, como que a minha esposa toca a vida, assim, pô, eu fico aqui olhando, sabe? Admirando, assim, né? Tá muito fora da, né? Então, de alguma maneira, a minha esposa, ela me encanta, assim, como se eu estivesse olhando realmente a manifestação da providência de Deus, assim, de uma pessoa que se entrega, sabe? Porque com os filhos todos, assim, a gente não tem empregada e tudo que ela entra dos meus cursos de ir para a África, né? E eu olho para ela assim, cara, e tenho essa eu perco realmente, perco a medida assim para ela, sabe? Isso só me alarga o coração assim para eu me entregar, né? Isso aí na minha esposa, sem dúvida, essa entrega dela é a aventura da vida com a força assim que ela faz. Isso é muito impressionante para mim. Isso é muito fora da medida humana. Entende o que ela Uhum. faz, né? Então, de alguma maneira, cara, eu acho que ela tem alguma coxa aí de, sei lá, se ela tem uma porção de anjo da guarda, não sei, cara, mas alguma coisa fora do comum aí, alguma coxa aí ela tem, entendeu? Uhum. E a Eu pessoa. lembro, cara, tu tinha que. Pô, Pode falar, pode o falar. José Antônio, o terceiro filho, nasceu no carro, né? O Eu, nosso terceiro filho eu sei nasceu no dessa carro, história. o José Antônio, né? Uhum. E, cara, eu olhava para minha esposa, assim, do meu lado no banco, né? Com o José Antônio rolado na farda, que era o que tinha no carro, né? E aí ela sorria e chorava, assim, né? E a alegria, né? O moleque ali mamando já, né? Dirigindo. Cara, aquele foi um momento muito próximo, assim, muito próximo de que eu olhei assim, porque minha mão tremia, assim, sabe? Eu ficava pensando assim, eu falei, caraca, mano, eu não posso fazer mais nada, assim, a parada que tá acontecendo diante de mim aqui. E, cara, eu olhava a minha esposa feliz, assim, e eu não tenho dúvida nenhuma, Gabriel, nenhuma, que o sacrifício da minha esposa, ele é exatamente aquilo que São Paulo falava, né? Que ele inventou uma palavra para chamar isso, São Paulo, né? Contificeto, né? Um, crucificado com Cristo, assim. Ele fala, né? Eu completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo, né? O que falta a paixão de Cristo? Uhum. Obviamente que metafisicamente nada, né? Mas falta você aceitar, né? Então eu não tenho dúvida que minha esposa ela consegue redimir o mundo e que várias pessoas vão para o céu por causa da vida e da entrega dela, entende? E eu olho Uhum. isso, cara, de uma maneira muito espantosa e admirável, sabe? É só isso aí, meu amigo. E mais outras 100 coisas, entendeu? Mas essa é a que mais me Cara, chama a atenção. eu anotei aqui, cadê?
A cadernetinha. E aí você estava falando, e eu estava tão compenetrado com o que você estava falando, que eu acabei. Olha, o pessoal está pedindo aqui Mariá no OHV. O OHV é o podcast aqui, né? Então você já vai. Mariá, você já vai falando aí. Eu vou pedir até para você chamar ela no final depois. Mas, Mariá, você já vai falando aí que vai se preparando, que nós vamos fazer o convite para você aqui. Eu anotei nessa cadernetinha aqui algumas coisas que você me falou e tal, e que eu procurei saber. Ela tá aí, Gabriel. Ela tá aí. Tá, ela disse. Ela tá vendo a gente. E aí, porque se ela puder vir, ela vai vir lá de dentro, mas de repente ela tá com a Maria Helena, não sei, vou ver. Uhum. E aí, uma dessas foi a história do José Antônio, né? Que eu vi Maria falando, e a gente no movimento soube e tal, né? Que o José Antônio nasceu no carro. E aí, eu estava esperando mais o gancho para te perguntar isso, né? Da emoção e tal. E você falou aí, porque eu imagino que deva ter sido assim, algo. Você vê isso só em filme, né? Ah, fulano nasceu no táxi. Ah, fulano nasceu indo para a maternidade. Você nunca pensa que isso vai acontecer com pessoas ou próximas a você ou que você conhece, né? E, porra, filho de uma conhecida minha nasceu no carro. Caraca, eu ficava imaginando a cena, tu dirigindo assim. Eu disse, pô, não sabe se acelera, se freia, se passa a marcha, ou se segura o menino, ou se abraça a mulher, ou se sorri, ou se chora. Ou se sai gritando no meio da rua, porra, eu sou pai, que nem um maluco passou gritando no carro do Fluminense aí, só que de uma forma absolutamente, infinitamente mais feliz. Eu estou falando assim, uma analogia do cara que passou gritando. E aí você deu o gancho, graças a Deus você me lembrou, porque eu tinha esquecido disso. Eu queria até te agradecer. Diego, a última pergunta que a pessoa mandou foi: quanto tempo do primeiro dia de namoro até o casamento vocês levaram juntos? A gente namorou e noivou 4 anos. Foram 4 anos. 4 anos ao todo. 4 anos ao todo. Cara, do início eu queria do te namoro pedir... até o casamento. Foi 4 anos. Foram 4 anos. Você já tem 8 anos, né, de casado? Foi logo que eu conheci vocês, logo que eu entrei para o movimento que eu conheci vocês, que vocês se casaram, tem 8 anos, se eu não me engano. A gente não casou vai em esquecer, 17 de janeiro de 2015. A gente então são 6. 6 anos e 7 meses de casado. Não vai esquecer não, hein, camarada? Porque esse negócio aí, a última vez, meu avô esqueceu a data, tem 62 anos de casado, minha avó ficou meio bolada. Até hoje ela fica meio bolada com ele. Mas deixa eu te pedir uma última coisa antes da gente finalizar. Será que ela consegue estar presente com a gente agora aqui? Para a gente fazer a oração final? Deixa eu ver. Zerei. Eu falei que eu ia chamar, o pessoal duvidou e ela apareceu. Primeiro, você sabe que a gente está encerrando a temporada na semana que vem, mas a próxima, uma vaga já é sua. Depois a gente conversa por mensagem. Eu queria, então... A gente conversa cachê. Não, peraí, não fala cachê não, porque o último cachê que eu estou sem cachê até agora, porque eu chamei a Letícia e tive que pagar em euro, né? Porque ela está morando na Suíça agora, ela não aceitou em reais, aí tá meio complicado aqui. Mas eu queria agradecer a você, cara, por ter topado isso. Quando me deram a ideia, o Álvaro me deu a ideia, depois eu fui amadurecendo e aí eu falei assim, pô, eu vou lançar, vai que ele aceita, né? O não, a gente, é aquele velho ditado, o não a gente já tem. Mas você aceitou e você falou que e uma das coisas que você gosta é falar, e foi um prazer assim, ouvir você.
Eu estou recebendo não só no chat, mas no WhatsApp. A gente chegou a 30 pessoas acompanhando simultaneamente. Foi um dos recordes aqui. Né? Passamos a Rede TV, graças a Deus. A tua Lola Kombi, vou tomar o teu lugar. Não, a torcida do Botafogo eu garanto. Não fala disso, pô. Eu já te falei. Tava um papo tão bom e tu vem falar essas coisas tristes, pô. A canequinha tá aqui. E aí eu queria te agradecer mesmo, de verdade, porque sabe que você é um cara que é um exemplo não só para mim, mas para ter uma porrada de gente aqui te elogiando. E Mariá também, né? E, enfim, é isso. Obrigado, cara. Que Deus abençoe vocês, que venham mais José, se assim for da vontade dele, mais Marias, mais Charás para mim, que eu também sou José, mais Marias também. Enfim, que Deus abençoe muito o caminho de vocês. Vocês não sabem o quanto eu estou feliz de ter trazido você aqui e de já dizer que, de pronto, a próxima temporada, Dona Maria Luna vai estar presente aqui com a gente. Eu que te agradeço, meu amigo. A Maria sabe que sempre que eu estou disponível para qualquer tipo de coisa assim que eu possa participar ou conversar ou com as pessoas, né? Ela fica até brincando comigo, eu fico podite, depois 10, peço para um monte de gente que precisa conversar ou palestra, assim, eu faço todo o esforço do mundo para participar de tudo que eu puder. Eu te agradeço de verdade pelo convite, tá bom, meu amigo? Que isso. Muito obrigado. Vamos então, a gente sempre encerra com o Pai Nosso e uma Ave Maria, nas intenções do nosso querido Santo Padre, e aí eu peço para você puxa o Pai Nosso e ela puxa a Ave Maria e a gente encerra por aqui. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso, gente. Muito obrigado a todos. Vou encerrando a transmissão. Um grande abraço, Diego. Um grande abraço, produção, todo mundo que esteve aí. Sábado estaremos de volta, quem quiser. Só para avisar que você que vai caminhar, você que vai fazer exercício, você que está fazendo aquela corridinha da Escola Naval, que sai ali do Santos Dumont, que vai ali pelo centro, tem Spotify, ouve a gente, que a gente está no Spotify, musiquinha. No Deezer. Em vez de ouvir a musiquinha, gasta tempo ouvindo a gente aí, que tem conteúdo de qualidade, e enfim, é isso. Um grande abraço, encerrando a transmissão. Deus abençoe a todos e até a próxima.